que você acha que muda em termos de perspectiva dos estudos ufológicos a liberação dos arquivos militares da Operação Prato? Pela primeira vez a gente tem... Os ufólogos não ficaram falando sozinhos, porque os ufólogos sempre falaram sozinhos. Olha, diz que o voador existe, alguém viu. Mas quando vem autoridades constituídas, sejam cientistas, sejam governantes ou até militares, e colocam documentos de investigações, isso vai corroborar cada vez mais de que nós estamos lidando com um fenômeno real. Não é fantasia, não é a imaginação, né? Apesar que ocorrem episódios dessa ordem, mas os relatórios da Operação Prato que vieram à tona corroboram exatamente que nós tivemos diante de um fenômeno concreto, real, que suscitou medo, pânico, e que a partir desses documentos surgiram o quê? Filmagens, fotos, relatos, relatórios de campo, testemunhados por oficiais da FAB. Isso dá uma credibilidade de que realmente nós estamos diante de um fenômeno que a ciência precisa responder. Você acha então que os ufólogos ainda não tomaram a medida da liberação, que é até recente, né? Porque eu acho que a existência desses documentos, né, leva a um novo questionamento de tudo o que aconteceu, né, aqui, né? E um dos questionamentos que eu tenho é de saber se lá houve um contato de massa, né? Isso suporia que essas inteligências que estiveram atuando ali queriam se comunicar com as testemunhas ou não. Outros ufólogos acham que não, que eles estavam lá cuidando da vida deles e que nós fomos, de certa forma, envolvidos no interesse deles, mas que não tinha nada a ver com a gente propriamente dito. O que você acha disso? Essa é uma questão que também, o próprio, na época, o Coronel Holanda, eles uma vez disse que eles fizeram uma tentativa de abordagem para um contato quando eles sobrevoaram com um helicóptero da FAB na região de Colares. Eles perceberam que essas luzes se aproximaram do helicóptero numa tentativa de fazer uma espécie de um contato. Mas como ninguém estava preparado, as pessoas não estavam preparadas para essa questão, ela suscitou muito mais um pânico, uma cautela, mas se percebia que em algum momento parecia haver uma espécie de uma sinalização, principalmente quando o povo dizia que quando eles soltavam rojões, fogos à noite nesses locais como Colares, havia uma espécie de um retraimento, um afastamento das luzes, elas se afastavam do local, quando o povo manifestava esse medo de soltar fogos, rojões no céu à noite, bombas, né, como se diz. Então isso havia um certo recolhimento, né? Mas eu sempre acabo dizendo que o professor Aleixo sempre dizia, os OVNIs são ansiosos, são ciumentos do seu próprio mistério. Eles sempre vão manter essa postura distante. Por mais que a gente tente fazer esse contato, eles sempre se mantêm reservados, eles ocultam alguma coisa. E é por isso que a gente sempre pergunta por que eles não fazem um contato oficial. Né? Apesar que existem mil especulações que já teriam descido na Casa Branca e outros locais, que papas, presidentes já tiveram contatos, isso ninguém sabe. Isso é o mito, é a mitologia dentro da própria ufologia, ou seja, já se criou esses mitos, né? Mas a verdade é que nunca houve essa parada oficial, como está no livro do Arthur Clarke chamado O Fim da Infância. É um livro que foi publicado nos anos 50, em que Arthur Clarke propõe, em forma de ficção, como seria este contato oficial dessas entidades com os humanos. E ele diz que no seu livro, ela não será tete a tete. Haverá pelo menos uma geração, ou 4 gerações vão ter que passar para que haja o contato cara a cara. Isso é interessante, ou seja, a primeira é que você tem que se acostumar com as naves, com as luzes. Depois, com a nossa presença, só no final haverá o contato cara a cara. Isso é no livro do Arthur Clarke chamado O Fim da Infância. E no livro a gente acaba descobrindo também que eles nunca dizem a verdade. Ah, eles não dizem a verdade? Não, no final eles não dizem a verdade. Ah, é? Eles não dizem a verdade. E no final do livro a gente tem uma grande surpresa. Ah, é? É, exatamente. Então, esse contato oficial que todo mundo espera, ninguém vai se iludir que eles vão chegar, olha, gente, nós estamos aqui, por isso. Não acredite. Existe um ufólogo americano chamado Bud Hopkins, ele sempre dizia, os ETs são políticos do espaço.
Eles falam coisas que a gente quer ouvir, que nos agrada. Não vamos salvar vocês, nós estamos cuidando da terra, vocês vão ser protegidos. Não, fiquem tranquilos que na hora que o bicho pegar fogo, a gente leva vocês para fora daqui. Não acredite em tudo que eles falam. São ansiosos, isso o Aleixo sempre diz. Eles guardam um segredo que eles não compartilham conosco. Ah, certo. Quer dizer, isso é uma tentativa. Nós queremos ter contato, mas eles não querem ter contato conosco. Você acha que eles não querem ter contato conosco? Não querem. Por alguma razão, não sei qual é a razão. Uns dizem, não, porque nós não estamos suficientemente preparados para esse impacto desta verdade. Uhum. Tem razão, realmente é uma verdade que pode nos desestruturar todo o nosso ser, desde a concepção espiritual que nós temos de Deus, nossa concepção de vida. Isso pode acontecer, né? Uhum. Ou até outras coisas que a gente não está preparado para saber. Certo, né? Quer dizer, bem, então, voltando a essa questão do contato de massa, né? Porque a leitura desses documentos, né, nos confronta a uma realidade múltipla de manifestações, né? Você podia me falar assim, o que essas manifestações foram? 9 tipos de naves diferentes, né? Que é a Operação Prato, parece que eles contabilizaram 9, né? Tipos de aproximações diferentes entre as pessoas. Você podia me falar dessa complexidade, né, desse contato que seria de massa? Você podia falar mais aprofundadamente sobre o que né, a dinâmica dessa... A dinâmica, isso. É verdade, a ufologia sempre foi... por isso que o ufólogo nunca consegue fechar um perfil, porque ele é tão plurifacetado, como se diz. No fenômeno da Operação Prato foi relatado várias aparições, desde objeto em forma de cilindro, de camburões, como eles falavam, até a nave clássica, aquele em forma de disco, até a nave em forma de charuto, até objetos sem forma definida, apenas uma massa de luz muito, muito forte, de difícil precisão se aquilo era, o que é que havia atrás daquela luz. Luzes muito, de onde eram injetadas, o que a gente chama de sondas, objetos menores luminosos, até objetos em forma digamos, como se diz, de foguete, aquele corpo fusiforme, né? E os relatos de contatos foram os mais estranhos, desde a luz que queimava as pessoas, até o aparecimento de seres flutuando, aparecendo com aspecto de roupa de mergulhador. Então é uma dinâmica muito intensa que você acaba não sabendo exatamente quem eram os seres que estavam atrás. Se eram, como o pessoal chama, aqueles greys, os alfa cinzentos, se eram os seres mais parecidos aos humanos, como os nórdicos. Não há uma definição. Ele é realmente, até porque o fenômeno, essencialmente, ele era noturno. Noturno, essencialmente noturno. Uhum. Ou seja, a incidência era maior à noite, o contato visual era maior à noite. Durante o dia não havia relato, muito raro de relatos de pessoas que tenham visto um ou outro, que é o caso da doutora Velade, que eu fiz no finalzinho da tarde, ela viu a nave. Uhum. E um outro caso, mas a maioria dos relatos são todos noturnos. São todos noturnos. Agora, essa complexidade, né, de todos os eventos que ocorreram ali, né, quer dizer, isso agora se torna um corpus documental de estudo para a ufologia, né? Quer dizer, eu acho que talvez no Brasil seja a coisa mais importante em termos ufológicos que ocorreu junto com Varginha, né? Digamos assim, né? Acho que foram os dois fatos ufológicos mais que abrangeram o maior número de pessoas, né? A Operação Prato, Varginha menos, claro, mas são coisas bastante marcantes, né? Quer dizer, que perspectivas de estudo você vê nesses fenômenos que aconteceram? O que eu acho assim que nós temos agora, neste momento, acho que a ufologia amadureceu, todos nós crescemos com essa fenomenologia, né? Hoje nós temos, acho que, melhor possibilidade de fazer diálogo com várias disciplinas. Eu acho que já está um tempo suficientemente maduro para os antropólogos, para os físicos, para os astrofísicos, sociólogos, ou seja, qual for a área de pesquisa, entrar dentro da fenomenologia OVNI, UFO, né, e investigar fenômenos.
O pesquisador já disse há muito tempo que a ufologia, no mínimo, é um campo antropológico. Nós estamos fazendo uma antropologia do sobrenatural, uma antropologia do insólito. Ou seja, uma antropologia de fronteiras, com coisas que nós ainda não temos paradigmas. Então, nada é um convite para os acadêmicos atuais. É um campo de pesquisa e, quiçá, a gente não encontra coisas, verdades esquecidas, né? Porque para a ciência dita oficial, né, a questão da ufologia esbarra em dois problemas científicos, que um é que a gente não pode provocar o evento. E não podemos repeti-lo, né? Que seriam os dois paradigmas para ter uma ciência experimental, né? Porém, né, existe a ufologia aponta justamente para uma ciência que se constitui a partir de um objeto que se manifesta apesar de nós, né? Quer dizer, existe uma epistemologia, né, para a gente... Que parâmetros, né, a gente teria para constituir a ufologia como científica, né? A ufologia, a gente poderia dizer, talvez ela não se enquadre nos cânones dessa ciência, digamos, cartesiana, que está as linhas todas bem traçadas, né? Nós estamos lidando com um fenômeno muito, assim como se diz, insólito. O que eu chamo de insólito? Essa coisa que está fora do normal, fora do comum, que nos deixa perplexo. Então, nós precisamos de uma abordagem flexível para lidar com esse fenômeno, como eu chamo, insólito. Nós precisamos realmente ter uma ciência, essa coragem de se aproximar e ter uma ciência capaz que pudesse conjugar antropologia, parapsicologia, história, sociologia e, claro, também os aspectos extraterrenos, exobiologia, ou seja, civilizações em outros pontos do universo. E iria até mais longe, por que não fenômenos como a própria, digamos, teologia, ou seja, a teologia dos seres extraterrestres. O que eles estão fazendo conosco? Que seres, em que momento eles surgiram da criação? São antes de Adão, depois de Adão? São nossos irmãos? Quem são eles? Então eu acho que existe pelo menos uma teologia dos extraterrestres, que é um prato cheio para você se debruçar sobre as grandes religiões, porque esses episódios sempre estão namorando as grandes religiões.